Fala, investidor cripto, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui eu tenho bastante coisa importante para te passar. Vou começar compartilhando um gráfico que eu plotei sobre o Bitcoin e o S&P 500, a correlação e a volatilidade, qual o comportamento que esses mercados têm apresentado recentemente. Vou te mostrar um indicador on-chain que aponta que possivelmente a gente já está muito perto do fundo de mercado. Vou mostrar qual a situação atual do S&P 500. Vou falar sobre inflação norte-americana, mas eu não vou falar sobre aquilo que todo mundo já está sabendo. Vou entrar em uns detalhes um pouco mais aprofundados. Também vou te passar uma notícia bastante interessante sobre a situação atual da Uniswap. Vou te falar exatamente quais os principais eventos que devem acontecer ao longo da semana que vão influenciar nos preços do mercado. E por fim, eu vou encerrar mostrando o gráfico de preços do Bitcoin. É claro, é bastante informação, mas se você já acompanha aqui o canal, você sabe que eu sou bastante objetivo, bastante direto, então eu não vou ficar enrolando. É muita informação, mas eu vou passar tudo isso de uma forma bem condensada e espero que didática para você. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro, eu invisto nesse mercado desde 2016. Portanto, eu já passei por vários momentos de alta e também de baixa. E ao longo desse tempo, eu aprendi a navegar com esses altos e baixos do mercado. E aqui eu quero aproveitar o gancho para te fazer um convite. Essa semana, na terça e na quinta-feira, eu vou fazer um evento online chamado O Plano da Virada. Por quê? Eu fiz uma enquete no meu Instagram e eu vi que a maior parte das pessoas começou a investir nesse mercado depois de 2020, muito perto da alta histórica. E, portanto, muita gente que acompanha aqui o canal, que me acompanha nas redes, está no prejuízo. E o plano da virada é um plano para que você reverta a situação de prejuízo caso você esteja no prejuízo nesse mercado. Se você não está no prejuízo, melhor ainda, porque você vai ver como maximizar os seus lucros no mercado. Para você garantir o seu acesso nesse evento, no plano da virada, clica no link que está aqui na descrição, tá certo? Vai ser um evento bastante top, vai ser um evento ao vivo em que eu vou poder detalhar mais desse plano para que você tenha sucesso no mercado cripto, tá certo? Mas agora vamos partir direto para o assunto principal desse vídeo. Bom, nesse gráfico aqui eu plotei o comportamento das últimas semanas do S&P 500, que é essa linha azul, e do Bitcoin. Você já deve saber que esses dois mercados são altamente correlacionados, então o S&P sobe, o Bitcoin sobe bem mais. O S&P cai, o Bitcoin cai bem mais. Eles são altamente correlacionados, mas via de regra o Bitcoin ele é mais volátil, ele sobe mais e ele cai mais. Mas repare aqui nos últimos tempos, nas últimas semanas, nesse trechinho aqui, nessa região marcada por esse círculo vermelho. O que a gente observa? Primeiro, a volatilidade ela está reduzindo, ou seja, os preços eles estão variando menos em torno dessa linha central. Então a volatilidade está diminuindo, mas a gente também observa um detalhe que é bastante importante. Tá vendo essa linha laranja? É o preço do Bitcoin. O Bitcoin ele está sendo mais resiliente do que de costume, ou seja, o S&P está caindo e o Bitcoin ele não está caindo menos, como via de regra é o comportamento. Quando o S&P cai, Bitcoin cai mais. E esse mesmo comportamento a gente vê em séries maiores. Mas nesse momento atual, o Bitcoin tem demonstrado bastante resiliência. Um indicador on-chain que corrobora essa resiliência é esse daqui. O número de carteiras rodando é 0,1 ou mais moedas. A gente vê que mesmo com a queda aqui dos preços depois da alta histórica, o número de carteiras rodando tem aumentado, o que significa que a oferta em circulação de bitcoins ela está se reduzindo. Eu não estou aqui me referindo ao aspecto da oferta relacionado à emissão de novos bitcoins. Eu estou me referindo à oferta dada por aqueles bitcoins que já estão em circulação. Esses bitcoins estão sendo holdados, estão sendo segurados e mantidos
em carteira. E esse é um sinal bullish. Agora que a gente está no gráfico do S&P 500, você já viu que ele é altamente correlacionado com o Bitcoin, por isso que eu sempre trago ele aqui. Você observa que nas últimas semanas, o time frame desse gráfico aqui é semanal, ele está percorrendo um canal de baixa. E aqui, nas últimas semanas, a gente está numa região crítica, que é os preços oscilarem abaixo dessa linha vermelha, que é a média de 200 semanas. No entanto, você observa que essa semana, que começou hoje, os preços estão testando essa resistência aqui. Se ao longo da semana a gente tiver uma continuidade nesse movimento de alta, os preços podem passar a oscilar acima da média de 200, o que também é um sinal bullish. E agora eu quero passar para a taxa de inflação, porque o principal fator que está afetando os mercados é a taxa de juros. E a taxa de juros, por sua vez, é afetada em decorrência da taxa de inflação. A gente vê que nos últimos 4 meses consecutivos a inflação tem caído, mas tem um detalhe. O ritmo de queda ele está diminuindo. No último dia 13 de outubro, a gente viu que a inflação caiu de 8,3 para 8,2. Grande parte do mercado esperava uma queda um pouquinho maior, para 8,1. Por isso, nesse dia os mercados começaram caindo. Mas, ao longo desse dia, do dia 13, os mercados tiveram uma reversão intraday recorde, porque além de tudo a gente teve notícias bullish em relação à divulgação do resultado trimestral de bancos, notadamente do JP Morgan. Mas esses dados aqui de inflação, muita gente já falou por aí, e, portanto, muitos de vocês já estão por dentro. Mas aqui eu quero entrar um pouquinho mais no detalhe desse número aqui. Essa tabela aqui dá o detalhamento dos itens componentes da inflação. A gente vê que, considerando todos os itens, a inflação foi para 8,2, conforme na tela anterior. Mas o que convém a gente observar aqui é o Core CPI, que é o núcleo da inflação. O núcleo da inflação ele é todos os itens menos alimentação, alimentos e energia. E a gente vê que o Core Inflation CPI ele foi para 6,6. Esse aqui é um dado não tão bullish assim, na verdade é um dado bastante bearish, porque esse patamar aqui é o maior patamar de preços do Core Inflation dos últimos 40 anos. E de todos esses componentes aqui do núcleo da inflação, o que mais teve alta foi serviços de transportes. Portanto, é importante a gente saber para onde olhar para aí se antecipar em relação aos próximos movimentos de inflação e, por consequência, de taxa de juros, tá certo? A nova taxa de juros americana ela vai ser divulgada no dia 2 de novembro. Enquanto isso, até lá, obviamente, tudo que se refere à inflação vai impactar os mercados. Mas essa semana em particular, a relevância do cenário macro ela não está tão alta assim. Essa semana, os principais eventos que vão afetar os mercados são as divulgações de resultados de grandes empresas. Lembra que na semana anterior a gente teve um movimento bullish que também foi em decorrência da divulgação de resultados. Naquele caso, o que surpreendeu positivamente o mercado foi a receita do JP Morgan. E essa semana agora, a gente vai ter a divulgação de resultados do Bank of America, do Goldman Sachs, também da Netflix, da IBM, da Tesla e da American Express. Hoje a gente também vai ter a divulgação do PIB da China e, na quarta-feira, a taxa de inflação do Reino Unido. Esses são os principais eventos que vão influenciar os ânimos do mercado durante essa semana. Então a gente viu que o Bitcoin está demonstrando resiliência, o número de carteiras está aumentando, S&P está testando uma resistência importante, taxa de inflação está caindo, mas está diminuindo o ritmo de queda. O que está preocupando com a inflação é o núcleo da inflação e dentro do núcleo os serviços de transportes. E agora, mais uma notícia positiva antes da gente entrar no gráfico de preços do Bitcoin. A Uniswap, para quem não conhece, a Uniswap é a principal, é a maior DEX do mercado. DEX é uma corretora descentralizada e ela captou um investimento de 165
milhões de dólares numa rodada de financiamento série B. Além desse montante que ela captou em investimento, também é importante você observar quem fez esse investimento. Esse investimento foi liderado pela Polychain Capital e também teve a participação de investidores de longo prazo, Andreessen Horowitz, Paradigm, SV Angel e Variant. Bom, o que é importante dessa notícia? Primeiro, esse montante aqui é um montante muito significativo de investimento. E, de fato, a Uni, né, que tem o ícone, o símbolo de um unicórnio, ela é, de fato, um unicórnio. Com esse investimento, o valuation dela é de mais de $1 bilhão, o que é o critério para se considerar uma empresa, um unicórnio. E também é importante você observar que esse investimento não foi feito por quaisquer investidores, foi por fundos de venture capitals, por VCs, que têm o foco em longo prazo, o que é extremamente relevante do ponto de vista de investimentos. Além disso, na comunidade da Uniswap está sendo discutida a possibilidade da distribuição das taxas geradas no funcionamento do protocolo para os detentores de UNI. Por enquanto, o UNI é um token de governança, então ele não tem tanta utilidade assim, mas caso essas propostas venham a ser aprovadas e implementadas, esse é um outro fator bullish para a Uniswap, tá certo? E agora eu quero mostrar para você uma breve análise gráfica dos preços do Bitcoin, mas antes eu quero reforçar, se você ainda não fez a sua inscrição no plano da virada, acessa o link aqui na descrição, porque eu vou fazer 2 lives com conteúdo completamente diferenciado e eu vou te mostrar como eu tenho não apenas protegido o meu capital nessa queda do mercado, mas inclusive mantido a minha carteira positiva. Sim, isso mesmo. Eu vou te mostrar tudo isso no plano da virada, direto ao ponto e sem enrolação. Bom, e agora, voltando aqui para o gráfico de preços do Bitcoin, você já sabe que desde a ATH a gente está numa tendência de queda, mas observe que essa região aqui, formada por esse retângulo, sei lá que cor é essa, acho que é bege, ela está sendo muito bem defendida pelos compradores. Então, sempre que os preços chegam aqui, os compradores demonstram força e os preços voltam a subir. Uma análise de mercado não é uma análise de um único ponto, é uma análise contextual. A gente viu lá o primeiro gráfico que o Bitcoin tem demonstrado resiliência. A gente viu que indicadores on-chain mostram que o número de carteiras rodando está aumentando. E aqui a gente vê uma região de suporte de preços que vai dos 17.900 até os 18.300. Em que pese a tendência maior, a tendência primária desse período considerado seja de baixa, já desde o dia 21 de setembro, o Bitcoin ele tem percorrido uma LTA, uma linha de tendência de alta. Aqui no gráfico, essa LTA é essa linha verde aqui. Observe que os preços estão oscilando acima dela. A gente também tem uma LTB, uma linha de tendência de baixa, então a gente pode considerar que essa LTA é o suporte do Bitcoin para os próximos dias e essa LTB é a resistência. Além disso, a gente observa que os preços estão caminhando nesse canal de baixa. Então, caso o mercado fique pessimista, a gente pode perder esse suporte aqui formado pela LTA, mas a gente ainda tem o suporte do canal e essa região de preços, o que significa que, muito possivelmente, dependendo do desenrolar do mercado, é claro, esse aqui pode ser o chão do Bitcoin. Mas, por favor, eu não estou te dizendo que o Bitcoin não pode cair abaixo dessa região de preços aqui. Ele pode, mas esse daqui é um suporte bem importante e que vem sido defendido com força, tá certo? Então, para que o Bitcoin perca esse chão aqui, o movimento bearish, os ursos, eles têm que demonstrar muita força. Caso ele consiga essa força aqui, a gente tem uma resistência formada por essa linha amarela aqui, que está na casa dos 20.900
983, que seria um rompimento que levaria a gente a um outro topo maior do que esse topo anterior. Caso o Bitcoin consiga força para percorrer nesse movimento, aí nós teríamos essa outra resistência aqui que está na casa dos 23.400. Caso o Bitcoin consiga romper essa resistência, aí a gente retoma a tendência de alta e vai buscar novamente a região dos 30 mil dólares, tá certo? Por enquanto, a gente tem aqui nessa região um chão bastante sólido. Desde o dia 21 de setembro até agora, a gente vem percorrendo essa linha de tendência de alta. Caso o mercado rompa para cima, a gente pode buscar resistências que não eram testadas há um bom tempo. E caso os preços continuem percorrendo esse canal de baixa, a gente ainda tem novamente, repiso pela última vez, esse suporte aqui. Mas talvez mais importante do que análise gráfica, talvez mais importante do que tudo, até mesmo do que saber fazer uma boa carteira de investimentos, um bom portfólio com ativos com bastante fundamento, muito mais importante é você saber uma boa estratégia para lidar com toda essa variação de preços. A gente tem ativos que têm ótimos fundamentos. Chainlink é uma moeda que qualquer pessoa que estude um pouquinho mais a fundo o mercado sabe que tem bons fundamentos. No entanto, hoje em dia ela está sendo negociada por volta dos 7 dólares, mas ela já foi negociada a 50. Isso significa que agora os fundamentos dela pioraram? Não, muito pelo contrário. Hoje, os fundamentos de Chainlink estão melhores do que nunca. No entanto, o preço está muito mais baixo do que a alta histórica. E o que eu quero te dizer com isso não é que a análise fundamentalista não é importante. Ela é sim importante, porque ela evita que a gente invista em projetos que vão virar pó. Mas ela é importante, mas também insuficiente. Então, para que a gente consiga ser lucrativo consistentemente ao longo dos anos nesse mercado, a gente tem que ter uma estratégia que considere os fundamentos dos ativos, também a variação de preços e outras coisas que nesse vídeo aqui, num vídeo gravado, eu não tenho tempo de te explicar. Mas nas duas lives que eu vou fazer essa semana, eu vou te explicar isso em detalhes, tintim por tintim, sem esconder nada, tá certo? Então fica aqui o último convite para que você se inscreva no Plano da Virada. O vídeo encerra por aqui, taca o seu like, depois de tacar o like, clica no link. Um grande abraço e até mais.